Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, nos preparando para mais uma das nossas lives do Clube do Livro. Hoje sobre o livro de Bert Hellinger, O Amor do Espírito. Este livro aqui. Vamos conversar mais profundamente sobre os ensinamentos desse livro. Tá? Essa é uma live que estava acontecendo exclusivamente no YouTube, mas eu percebi que o pessoal prefere as lives aqui no Instagram. Então, as lives desse livro foram transferidas para o Instagram e depois a gente hospeda também no YouTube novamente, tá? E aí podemos extrair o melhor das duas plataformas, ok? Bom dia, Paula, bom dia, Regina, bom dia, Thaís, bom dia, Ana, Rosângela. Vamos lá, vamos chegando, vamos nos preparando nessa sexta-feira pós-feriado para a gente continuar os nossos estudos dos ensinamentos sistêmicos hoje da constelação familiar. Hoje o tema é saúde. As dinâmicas familiares, as dinâmicas sistêmicas que trazem saúde ou trazem desequilíbrios ou doenças, né, na nossa saúde. Então nós vamos conversar mais profundamente sobre isso hoje. Bom dia, Águida. Bom dia, Elaine. Andiara também. A Thaísa, né? A Thaísa. Coloca no chat de onde vocês estão falando, para o pessoal ir se conectando, os conterrâneos também. E como é que tá o clima aí para vocês? Passou o frio? Já tá melhor? Aqui deu uma melhorada. Tava complicado para fazer os trabalhos de manhã. O frio tava intenso. Agora já deu uma melhorada aqui. Bom dia, Irene. Bom dia, Lucélia também. Que bom. Vamos ver vocês aqui logo cedo. Bora lá para a gente começar os nossos estudos. Antes de começar os nossos estudos, vamos convidar o pessoal a fazer aquela corrente do bem. Envia para pelo menos 5 pessoas aí que estão online para a gente se conectar, fazer o nossa corrente do bem, chamar o pessoal para estar aqui com a gente logo cedo. Bom dia, Margarete, Verônica, a Minéia também, a Pri. Maravilha. Então vamos iniciar nosso estudo hoje. Então, essa parte do livro se chama O que faz adoecer nas famílias e o que cura
nas famílias. Então, ele traz aqui determinadas dinâmicas familiares, dinâmicas do campo sistêmico familiar, que promovem, facilitam problemas de saúde. Tá? Então, para quem conhece a nossa proposta de trabalho, de ensino mais a fundo, sabe que a gente tem todo um trabalho forte na psicossomática aqui no Instituto. Né? E a psicossomática que a gente trabalha é a transpessoal sistêmica. Tá? Por que transpessoal? Transpessoal porque tem dinâmicas de saúde ou doença que vêm da alma. E por que sistêmica? Porque tem dinâmicas de saúde e doença que vêm da alma da família, do campo sistêmico familiar. Para quem não conhece esse termo, é a alma da família que nós estamos inseridos, e essa alma da família e a relação da nossa alma e da nossa personalidade com essa alma da família pode trazer determinadas situações que podem nos deixar doentes ou saudáveis, dependendo de como estamos nos relacionando com isso. Por exemplo, tem pessoas que ficam doentes e expressam determinados desequilíbrios de saúde porque estão carregando alguma carga espiritual da família ou alguma carga emocional de alguém da família, que é o que a gente chama de emoções adotadas, que é o que a gente chama de trauma herdado ou trauma transgeracional. Por exemplo, são algumas dinâmicas que acontecem também. Algumas pessoas ficam doentes também porque elas estão identificadas com excluídos da família, como se elas estivessem carregando a dor, carregando a energia desses excluídos em seu corpo para que esses excluídos voltem a pertencer ao sistema. E aí o excluído volta a pertencer ao sistema por meio da doença. A doença está representando um excluído, muitas vezes. Esse é um ponto. Também existe o fato relacionado com a lei da hierarquia. Quando a hierarquia na família ela é quebrada, muitas vezes doenças e problemas de saúde vão atuar para corrigir esse processo hierárquico. Como, por exemplo, a pessoa que se colocou maior precisar ser cuidada por quem na verdade é maior. Aí a hierarquia, aí a doença corrige o problema hierárquico. Também existe o fato da quebra da lei do equilíbrio, quando alguém assume uma responsabilidade, uma carga, uma culpa, por exemplo, ou uma compensação de algo que não é sua responsabilidade. Isso quebra a lei do equilíbrio. E aí, muitas vezes, questões de saúde vão acontecer para que esse equilíbrio seja reajustado. Também existe o fato do bloqueio do fluxo de amor. Em muitas famílias, o fluxo de amor ele foi quebrado, ele foi estancado, né? Entupido. E aí o amor não flui mais naquela família adequadamente devido
algumas questões mal resolvidas ou quebra das 3 leis sistêmicas também. E aí, muitas vezes, um problema de saúde, uma doença, vai pegar em alguém a serviço daquele sistema. Como, por exemplo, quando uma família está totalmente distanciada e alguém fica doente ali, e a família, por meio daquela doença, ela é obrigada a se reunir, né? Se reunir e se conectar. É uma doença sistêmica, está trabalhando para a cura do sistema, para a purificação do sistema. E a pessoa que está com esse desequilíbrio está servindo ao sistema por meio da doença. E isso acontece inconscientemente, mas é uma escolha da alma da pessoa. Que está correlacionado com a primeira parte aqui desse capítulo aqui que ele fala, né? Dessa parte do livro. Ele trata aqui, ele diz o seguinte aqui numa das partes, né? A doença segue a alma. E isso é muito importante de ter essa clareza. A doença segue a alma. Ele até fala aqui nessa parte da importância, o quanto seria importante que os médicos, os profissionais de saúde mesmo, mais propriamente dito, trabalhassem em conjunto com pessoas que cuidam da alma das pessoas. Porque no nível da alma, existem alguns processos que acontecem inconscientemente que podem levar as pessoas para problemas de saúde, principalmente dessa esfera familiar que estamos falando. E aí, se você não corrige essa questão no nível da alma da pessoa, ela não vai conseguir ter melhora no seu nível físico. Por exemplo, uma das partes que fala aqui nesse capítulo, né, é que no nível da alma, e principalmente nas crianças, isso acontece mais, existe uma profunda lealdade perante a nossa família, perante aqueles que amamos, né? Uma ligação, um vínculo muito forte, tá? E quando alguém da nossa família, está olhando para a morte ou faleceu mesmo, em casos de luto, muitas vezes nós, no nível da alma, queremos seguir essa pessoa, ou seja, se juntar a ela no plano espiritual. Por isso que, por exemplo, um dos trabalhos que eu realizo sempre com a constelação ou com a hipnose sistêmica e que tem muito a ver com questão de saúde é conclusão de lutos, conclusão adequada de lutos. E porque muitas vezes, no nível da alma, aquela pessoa fica vinculada com a pessoa que faleceu. Aí, ou seja, o corpo dela fica aqui, no plano material, mas a alma dela, uma parte da alma dela, fica vinculada com alguém que está falecido. E aí, como no corpo dela ela vai ter menos presença da energia da alma, ela começa a ficar muito doente.
porque no nível da alma ela também está olhando para a morte, né? E aí a energia dela vai caindo cada vez mais, e isso afeta tudo, não só a saúde, afeta também a área de casal, porque a pessoa fica indisponível. A pessoa que está nesse padrão, você está do lado dela e fica com uma sensação que é como se a pessoa não tivesse ali, só está o corpo. A alma está vinculada com um falecido, tá? Que pode, por exemplo, ser inclusive um animal, não necessariamente uma pessoa também, tá? O mais comum é pessoas da família, animais e também, o que é muito forte, um dos movimentos mais fortes nesse sentido, que são as perdas gestacionais, né? Quando acontece com alguém que é mais novo, o processo é mais intenso, a dificuldade de aceitação é maior, tá? E aí o que é interessante nesse sentido? Não só com pessoas falecidas em processos de luto não vivido, mas isso é muito comum, acontece muito também, o que é explicado aqui nesse capítulo também, quando alguém da nossa família não quer mais viver, está olhando para a morte, ou está doente, está chegando a hora da pessoa. Aí o que acontece? No nosso nível da alma, sempre existe ali um amor infantil, em todos nós. Existe um amor infantil, um amor sem sabedoria, um amor espontâneo, né? Impulsivo, que é chamado dentro do trabalho das constelações como amor cego, sem discernimento. Okay? Esse tipo de amor em nós, que é inconsciente, ele tende a querer salvar as pessoas da nossa família. E um dos movimentos inconscientes dessa forma de salvar as pessoas da nossa família é ir no lugar dela, ou querer puxar a doença para si, tirar da pessoa, espiar as questões que estão deixando aquela pessoa doente, aquela pessoa mal, né? Que muitas vezes é um processo de culpa, são as dores que a pessoa carrega na família. Então, muitas pessoas ficam doentes na sua vida por quererem salvar alguém que está ficando doente na família, ou alguém que está se encaminhando para a hora de ir mesmo, ou que está desejando morrer, alguém da família. E aí o nosso amor infantil, cego, tende a querer puxar, salvar, ou ir junto, num nível de lealdade muito grande na alma. Isso é mais comum do que vocês imaginam, tá? Afeta todos nós. A Águida colocou ali, ó, o atendimento que fiz ontem, o representante olhava para a morte e sentia dores no corpo inteiro. Exatamente, porque saúde é vida. Saúde é vida. Se você tá... Saúde vem para cá, ó, vida aqui. Se na alma você tá olhando para a morte, para os mortos, para os falecidos, saúde decai cada vez mais. E perguntei a ela sobre a dor aí que ela disse que tinha, fibromialgia. A morte no campo da mãe. Exatamente. A pessoa no nível da alma, no nível da energia, está ali vinculado com esse campo
da mãe. A mãe está presa nessa questão com os ancestrais, os falecidos da família. E muitas vezes o filho, para não deixar a mãe sozinha nessa questão, aí decide ficar nessa energia também. Ficar nesse processo. E aí como é que faz? Vai precisar ter uma intervenção no nível da alma da pessoa. Se não, você pode fazer 1 milhão de questões de saúde médica que você quiser. Só vai melhorar temporariamente se a dinâmica da alma não for corrigida, porque a alma manda no corpo. A alma manda no corpo. Se você pegar o significado da palavra alma, é ânima, né? Ânima é aquilo que anima o corpo, que dá vida. Se a alma estiver emaranhada nesse campo de doença ou de morte na família, a saúde vai embora. Por isso que o Bert Hellinger afirma aqui que a doença segue a alma, e essa é a maior verdade do mundo, e a saúde também. A doença segue a alma e a saúde também. Por exemplo, eu e a Marina, a gente faz parte do Jorei, né, a Messiânica, um caminho espiritual que nós recomendamos bastante. Um dos pilares é um tratamento energético, uma imposição de mãos lá que se faz para trabalhar nesse nível da alma. E também um processo ancestral que tem lá para trabalhar na alma da família. A quantidade de experiências de relato, né, de fé, de liberação de questões de saúde é muito grande, justamente porque atua nessa limpeza, nesse nível. E com as terapias sistêmicas, energéticas também, a mesma coisa. Porque se você corrige a dinâmica da alma que está gerando, ou as máculas, né, as impurezas, as cargas, que está gerando toda aquela manifestação no corpo, o corpo vai responder. O corpo vai responder. Para quem acompanha também os ensinamentos sistêmicos aqui comigo, sabe que eu passo um ensinamento também que diz o seguinte, tá? A qualidade da nossa vida, e nesse caso aqui a qualidade da nossa saúde, está diretamente conectado com a qualidade da vida espiritual da nossa família, tá? E isso inclui os falecidos, tá? Os falecidos precisam estar plenamente em paz espiritual, e em liberação espiritual, e em encaminhamento espiritual. Se no plano espiritual estiverem em sofrimento, em baixa vibração, isso afeta a saúde dos vivos da família. Por isso que o trabalho, né, ancestral, de enviar luz para os ancestrais, as práticas espirituais ou práticas religiosas, são fundamentais para quem deseja alcançar um nível maior de saúde. Entendeu? E pela minha experiência com a constelação, com a hipnose sistêmica, com a psicossomática, eu percebo que a maior parte dos desequilíbrios de saúde,
a maior parte dos desequilíbrios de saúde vem do campo familiar, do nível de relacionamentos. Tá? Eu percebo que a maior parte. Aí é questão de culpa, tá, Sandra? Guardem isso que eu vou falar. Quando uma pessoa carrega, ele fala sobre isso aqui nesse capítulo também. Quando a pessoa carrega culpa, ou a família tem uma carga de culpa muito grande, muitas vezes a pessoa acaba criando doenças inconscientemente como uma busca inconsciente por expiação. É o que fala nesse livro. Porque, até se você parar para perceber, nós fomos, principalmente quem é da linha cristã, nós fomos doutrinados nessa filosofia de nos purificar por meio do sofrimento. E uma das formas inconscientes que as pessoas buscam para expiar suas culpas ou culpas da família é criando doenças como uma forma de pagar, de se punir, tá? E nesse capítulo aqui, inclusive, o Bert Hellinger afirma que não é o caminho. E espiritualmente falando também, tudo mostra que não é o caminho, porque você cria mais um problema. É mais gente sofrendo, é mais sofrimento. Você pagar o sofrimento com o sofrimento não faz sentido. Como que você compensa uma culpa? Fazendo o oposto. Muito se fala, você aprende com os seus erros. Não, você não aprende com os seus erros. Pode ver que muitas pessoas erram uma vez, 2, 3, 4, 5. Você aprende corrigindo os seus erros. Aí sim, você aprende corrigindo os seus erros e fazendo diferente. Aí você paga o mal com o bem, não o mal com o mal. Aí é o caminho de redenção, é você fazer o oposto daquilo que criou uma culpa. Por exemplo, mulheres que têm perdas gestacionais, seja espontânea, seja provocado, muitas vezes depois passam a vida inteira com um problema de saúde causado por culpa, autoimposta inconscientemente, uma busca por se punir para espiar, E às vezes sabota a área amorosa, sabota a área profissional, prosperidade, e nem percebe que estão fazendo isso como uma busca de se punir, né? E expiação, para ver se um dia paga com o sofrimento e aí a partir daí passa a se sentir merecedora do amor, da saúde, da prosperidade, se sofrer por tempo suficiente. E tudo isso é inconsciente, mesmo que a pessoa bata o pé e fale que não está fazendo isso, no fundo está, porque é um processo que vem da alma, tá? Não é mental, okay? Então essa filosofia da expiação pelo sofrimento precisa ser urgentemente liberada, trabalhada, transmutada. Nós podemos e precisamos compensar os nossos karmas, as nossas questões e conseguir a nossa redenção espiritual, a nossa elevação por meio da saúde. Promover saúde para si mesmo e para os outros, por meio do amor.
amor a si mesmo e amor aos outros, por meio da prosperidade, prosperidade a si mesmo e facilitar a prosperidade aos outros, paz, encontrar paz a si mesmo e possibilitar paz aos outros. É assim que, esse é o... Você não sabe seu propósito, agora você sabe. Esse é o propósito número 1 para 100% das pessoas. Todos. 100%. É isso. Tá? A Lu perguntou, o que você acha sobre a cremação? Qual a visão da constelação sobre isso? Eu nunca estudei nenhum ensinamento da constelação sobre isso, Lu. Depende muito da tradição, depende muito do desejo da pessoa. Em algumas culturas isso é muito comum. Aí a pessoa que faz parte dessa cultura, ela acaba se sentindo bem no nível da alma por estar seguindo uma tradição da família. Agora, se não é uma tradição da família, da cultura da família, da religião da família, aí tende a não funcionar bem, porque no nível da alma, a pessoa fica bem feliz quando o corpo está junto dos seus familiares falecidos também, entendeu? Então não tem uma resposta exata. Depende muito da tradição, da família, da tradição espiritual que rege a família, da cultura, tá? Da forma como é feita, o que faz com a cinza depois, são muitas variáveis envolvidas, tá? Entende? Agora, eu já vi na constelação exatamente essa questão do movimento que enterrar junto com os familiares, isso traz benefícios para a alma. Então, se você fica em paz com isso, então não se apega a normas, tá? Não se apega a normas. Questões espirituais é muito daquilo que vem do profundo da sua alma, de como você vai se sentir bem, tá? E se isso estiver alinhado com a sua família também, eles ficarem em paz, entendeu? Depois a gente pode avaliar isso sistemicamente, dá para fazer umas avaliações energéticas e espirituais para perceber, né, se tem harmonia, força positiva a essa decisão, entendeu? Então, essa questão da expiação tem que tomar muito cuidado. Por quê? Vamos supor que ou seu pai ou sua mãe carregam uma grande culpa de alguma coisa. Muitas pessoas, sem perceber, movimentos inconscientes, criam sofrimento na sua vida, em qualquer área da vida. Pode ser saúde, amor, prosperidade, tudo. Sem perceber, criam sofrimentos na sua vida, como uma busca de, por meio dela, expiar uma culpa do pai ou da mãe. Principalmente, lógico, quando isso se conecta com um karma ancestral. Porque tem o karma individual e tem o karma ancestral, que nos afeta, tá? Muitas dívidas familiares
nos afetam, né? E isso induz vários movimentos na nossa vida, como uma forma, por exemplo, o nosso propósito, aquilo que a gente é levado a seguir como destino na vida, muita coisa é para compensar questões ancestrais. Por exemplo, vamos supor que no passado a sua família prejudicou crianças. Um exemplo. Na sua vida agora, você pode ter um impulso muito grande de trabalhar com pedagogia, por exemplo. Entendeu? Trabalhar com crianças. Sem você perceber que esse karma da família está te influenciando. Mas aí, qual que é a questão? Você pode atuar e ajudar nessa compensação na alegria. Você pode trabalhar feliz com crianças, colaborar com crianças, amar as crianças, viver bem ali com as crianças. Não precisa ser em movimentos de expiação pelo sofrimento, que é o que muitas pessoas acabam entrando. Expiar pela dor. Entendeu? Por isso que quando você está buscando o seu propósito de vida, se encontrar na profissão, outras coisas, a constelação é um excelente caminho. Porque grande parte do nosso propósito é influenciado pelo nosso campo ancestral. Pelo karma ancestral. É como se o nosso propósito ele estivesse conectado com a união do karma ancestral com o seu karma pessoal e a utilização das suas inclinações mais naturais, os seus potenciais mais expressivos. E você pode compensar tudo isso na alegria, na prosperidade, no amor. Essa filosofia de pagar com o sofrimento, com a dor, precisa urgentemente ser ressignificada em todos nós, principalmente nós que viemos de uma tradição cristã. Uma tradição cristã, essas imagens estão no nosso inconsciente. Está no nosso inconsciente. E a lealdade. A lealdade é inconsciente, a lealdade aos familiares. Por exemplo, se você vem de uma família que tem muitos problemas de saúde, para pensar na sua família, os seus pais, seus avós, toda a sua linhagem. Como é que foi as questões de saúde? Se você vem de uma linhagem, de uma família com muitas questões de saúde, pode ser que você sinta um peso na consciência em ser saudável. Por quê? Porque no nível da alma, você se sente conectado com a sua família e seus ancestrais quando você está doente. E se você está carente de amor da sua família, às vezes você vai buscar a doença para sentir essa conexão com a sua família e ancestralidade. Você repetir, isso vem
do amor cego da criança que eu falo, né? Olha para as crianças. Se você observar as crianças, elas imitam. Elas imitam os pais, os familiares, para se sentirem conectados com eles. Para se sentirem conectados com eles. E esse amor infantil permanece em nós, em alguns mais, outros menos, na idade adulta também. E muitas vezes você está querendo se sentir conectado com a sua família, aí você vai e imita alguma questão da pessoa ao qual você está querendo se sentir conectado. Vou dar um exemplo. Na minha família, o meu irmão tem muitos problemas com o meu pai. Né? Tem muitos problemas com o meu pai. Tem uma dificuldade de tomar. Tem uma dificuldade de tomar o meu pai. Aí, apesar deles ficarem muito tempo perto, eles têm uma distância. Aí todo mundo que vê o meu irmão fala, nossa, ele é igualzinho o seu pai. Por quê? Porque existe uma desconexão e por causa dessa desconexão a pessoa inconscientemente acaba imitando, se tornando igual, como uma busca inconsciente de se conectar. Né? E muitas pessoas estão criando problema de saúde, problema na área de casal, problema na prosperidade, para se sentirem conectados aos seus pais, por exemplo, ou aos seus avós, por exemplo, imitando os mesmos problemas. É uma lealdade inconsciente. É um pertencimento, é uma busca por pertencimento. E o pertencimento, ele é instintivo, ele tem a ver com segurança. Ele tem a ver com você não se sentir deslocado, excluído, sozinho. E não percebe que está fazendo isso. Por isso que no curso nosso de cura e força do feminino, no curso de constelação também, eu passo uma prática que se chama genograma. Uma prática que se chama genograma, tá? Os alunos da hipnose sistêmica vão receber também. Uma prática que se chama genograma, que é você fazer tipo uma árvore genealógica da família, só que com mais detalhes. O detalhe dos ocorridos. Ocorridos de saúde, ocorridos de casal, ocorridos de prosperidade, para você perceber os scripts. Os scripts. E quando você está consciente, você tem condição de escolher fazer diferente, perceber quando o script chega e você precisa mudar, entendeu? Aí você pode tomar consciência de determinados scripts e quando aquilo chegar, você ficar atento. Entendeu? Por exemplo, na minha família ficou bem claro alguns scripts em cada área da vida e eu fiquei bem consciente de cada um. E quando aquele impulso, porque o que acontece? Esses movimentos ancestrais, eles pegam você como um impulso que, se você não está consciente, você é levado como se fosse uma onda. Uma onda. E já teve impulsos que chegaram em mim que eu estava extremamente consciente que era um processo ancestral. E foi necessário um grande ímpeto de força de vontade e autocontrole para fazer diferente. E se você não está consciente, você é levado. Você acha que é você que está tomando aquela decisão, que está indo que quer ir naquela direção.
Mas na verdade, não é. Não é. É um impulso instintivo e que vem desse amor cego que te arrasta para um determinado resultado. Por exemplo, tem pessoas que criam dívidas na sua vida por causa que os pais viveram dívidas, viveram escassez, aí se sentem unidos, juntos. Guardem essa frase. Essa frase está regendo a consciência de muitas pessoas em todas as áreas da vida. Qual que é essa frase? É a frase que diz: juntos no sofrimento, unidos pelo sofrimento. Muitas pessoas estão cheias de problemas na vida porque estão honrando o sofrimento da sua família, aí criando sofrimento para si mesmo, para que todos estejam juntos no sofrimento. E aí quando vai buscar saúde, amor, prosperidade, sente não merecimento, né? Como que eu vou ser feliz se a minha mãe não foi? Como eu vou ser feliz se meu pai faleceu? Como eu vou ser feliz se meu irmão não nasceu? Como eu vou ser feliz se minha avó sacrificou tanto, sofreu tanto pela família? Entendeu? Isso está regendo a consciência de muitos. Vou te falar que mais de 80% das pessoas. Mais de 80%, né? Como eu vou ser feliz se o meu filho ou minha filha não nasceu? Como eu vou ser feliz se os meus ancestrais passaram fome? Como eu vou ser feliz? E aí a pessoa, ela não se permite, né? Ela sente que ela não tem permissão de ter saúde, permissão de viver o amor, permissão de viver a prosperidade, permissão de viver a iluminação espiritual, em honra, em lealdade inconsciente e limitante à sua família e aos seus ancestrais. Como se fosse injusto, né? O sentimento que a pessoa fica é que é injusto ela vivenciar saúde, amor, paz, prosperidade, se os seus familiares não viveram ou não puderam continuar vivendo, que é os casos que eu digo de lutos mal processados, né? Lutos mal vividos e tudo mais. Agora para refletir. Para refletir. Vamos supor que você tem filhos e depois você tem netos, tá? E você passou algumas dificuldades para que os seus filhos e os seus netos pudessem seguir adiante. Vamos lá. Vamos fazer esse exercício, para vocês entenderem. Você passou determinadas dificuldades para que os filhos e os netos possam prosperar. Ok? Aí imagina que você olha agora ou do plano espiritual, se você já faleceu, ou mesmo em vida, e você olha e você percebe que os seus filhos e os seus netos estão sabotando a própria vida nas áreas da vida por causa de você, para te honrar, para honrar o que você passou. Você se sentiria mais leve ou mais pesado na sua alma? Coloca no chat. Você se sentiria mais leve ou mais pesado? Coloca no chat. Como que você se sentiria?
Se você percebesse que os seus filhos e os seus netos estão sabotando a própria vida para te honrar, para ser leal a você. Mais leve ou mais pesado? Exatamente, mais pesado. Então você acredita então que os seus familiares e ancestrais ficam felizes com a sua lealdade no sofrimento, na escassez, na doença, na repetição de problemas amorosos? Você acredita que eles ficam felizes? Que eles te abençoam a você se sabotar? Eles te abençoam a você se limitar? Eles te abençoam a você ficar doente? A você viver escassez? Não, né? Não. Os ancestrais desejam que nós possamos dar certo na vida. A melhor forma de você honrar os seus pais, a melhor forma de você honrar os seus ancestrais e tudo que eles passaram é dando certo na vida. Põe um ponto final nessa filosofia do sofrimento. Tira Jesus da cruz. Tira Jesus da cruz. Já está na hora, tá? Guardem isso. Tira Jesus da cruz. Senão você vai buscar repetir esse modelo que foi passado para manipular você a sofrer, tá? Por que não colocam a imagem dele lindo, deslumbrante, luminoso, feliz, abundante em todos os sentidos, para você seguir o modelo da cruz? Tira ele da cruz, já está na hora. Modele ele de outras formas, o amor dele, a paz dele, a alegria dele, a saúde dele. Modele um lado que foi meio que escondido, né, dele. Chega de fazer propaganda do sofrimento, né? Exatamente. A dor, ela vai acontecer. A cruz, ela vai acontecer na nossa vida. Todos nós temos uma cruz para lidar mesmo. Mas para de romantizar isso. Para de romantizar isso. Tá? Eu sou uma pessoa estoica. Estoica. Para quem não sabe, filosofia do estoicismo é uma filosofia guerreira. Né? Então a gente se impõe desafios propositadamente para crescer. Né? O estoicismo você procura o desconforto, e os desafios propositadamente para você crescer e evoluir. Mas você pode fazer isso com entusiasmo, com alegria. Não precisa ser na sofrência. Sai da zona de conforto e, ao mesmo tempo, se permite um conforto. Se permite se dar prazeres, alegria com temperança, na hora certa, com consciência, com alegria. Exatamente, Sueli. Exatamente, Sâmia. Já está na hora de mudar esse modelo. Tá? É uma nova era. E, exatamente, Lu, se colocar desconfortos voluntários para conscientizar a força de superação.
Exatamente, porque senão o ser humano estagna, tá? Se acomodar, estagna. Então, grande parte dessa filosofia aí de expiação vem dessas metáforas religiosas que a gente recebeu. E nós precisamos tomar cuidado, porque essas crenças espirituais, elas atuam no nível da alma. Elas atuam no nível da alma e elas podem trazer essa filosofia da expiação. Tá? Expiação pelo sofrimento. Ok? Se for necessário você passar por algum processo de dor emocional, de dor física para purificar algo, você não precisa ficar procurando por isso. Vai acontecer, você atravessa com sabedoria, com aceitação, com paz, que tudo passa e aquilo cumpre o seu propósito. Tá? Mas não precisa ficar buscando isso como uma filosofia de vida, senão como é que você vai dar saltos de vibração e vivenciar emoções elevadas, uma nova realidade em todas as áreas, se você ficar, né, nessa baixa vibração do sofrimento? Isso cobra um preço muito alto, ok? E se você tiver com alguma manifestação de saúde, tá? Faça a seguinte pergunta, tá? O que eu precisava aprender ou resolver em minha vida, ou me conscientizar, que sem essa questão de saúde não foi possível? Faça essa pergunta. Essa é uma pergunta. Tá? O que eu precisava aprender, ajustar na minha vida, me conscientizar que sem essa questão de saúde não foi possível? Esse é um ponto. Tá? Aí, quando é processo de saúde familiar, repetição de problema na família, aí você precisa fazer a pergunta, e muitas vezes uma intervenção sistêmica, né? O que precisa ser visto, corrigido ou purificado na minha família? Esse é um ponto. Muitas vezes o problema de saúde repetido na família está chamando a família para olhar juntos para algo, tá? Exatamente, Sami. Exatamente. E também, se você está com problemas de saúde recorrentes, tá? Investigue lutos mal finalizados. Investigue lutos mal finalizados. Ou se você tá ali querendo salvar alguém da família. Puxando a carga de alguém da família. Aqui no livro ele coloca algumas frases para você dizer para os falecidos da família, caso você esteja nessa lealdade aí, né? Uma dessas frases é você dizer de coração para aqueles que faleceram, né? Eu ainda vivo mais um pouco, né? Peço licença para viver mais um pouco. Na hora certa eu também morrerei, né? E peço licença para te honrar na saúde, no amor, na prosperidade.
E se tiver pessoas doentes na família, estados mais terminais, ou pessoas que ficam, sabe, só olhando para a morte e tal, você dizer o seguinte: mesmo que você vá, eu fico mais um bom tempo e na hora certa eu vou até vocês, né? E pedir licença para honrar na saúde, no amor, na prosperidade, na paz. Tudo isso são movimentos que ajudam a sua alma a ficar na vida e se permitir viver em plenitude. Mesmo que a alma de alguém da sua família faleceu, ou está querendo ir embora, ou está prestes a ir embora, essas falas, esses posicionamentos ajudam, ao invés da sua alma em lealdade querer ficar olhando para a morte e seguir a pessoa na morte, ela se permitir ir para a vida. E essa dissolução desse vínculo acontecer de uma maneira saudável. Porque senão a pessoa ela vai, falece, ou ela fica aqui vibrando na morte e você fica aqui, ó. Você fica aqui, a sua alma fica sendo puxada aqui, e aí tudo decai. Tudo decai. Decai saúde, decai área amorosa, decai prosperidade, decai sucesso. Porque saúde, amor, prosperidade, sucesso, paz, são forças aqui na vida. São forças aqui na vida. Tá? E se você fica aqui vibrando na morte, é complicado, tá? Paula, não é tão difícil você observar não, viu? Tem vários sinais, tá? Depressão é um dos sinais. Processos autodestrutivos, tipo a pessoa tá toda hora se colocando em situações perigosas. Ó, por exemplo, presta atenção na maioria dos motoboys. A maioria deles estão em processos autodestrutivos. Se você olhar a pessoa no estilo de vida dela, ela está sempre no perigo. Ou quando a pessoa já não quer mais nada, é só desânimo, não faz mais nada, a pessoa já muito fechada para relacionamento também, tá? Porque relacionamento é vida, hein? Tomem cuidado. Vida é se relacionar. Muito fechado também, só se isola. Tem sinais, viu? Tem bastante sinais. Em muitos casos, tem muita gente que disfarça bem, né? Mas se você olhar, sentir a pessoa mais a fundo, dá para perceber. Quando é os familiares, né? Quando é os familiares, dá para perceber se uma tendência maior é a tristeza, sabe? Não luta por mais nada. Tem muitos sinais nesse sentido. E vocês têm que tomar cuidado com essas dinâmicas, ok? Porque tem um movimento aqui que ele fala, né, que se chama Eu Sigo Você. Nesse amor cego, esse amor cego faz exatamente o que fala ali na Paula ali, ó, que é um desafio, querer salvar, né? Querer salvar, querer ir junto. E é compreensível, porque você ama aquela pessoa, você não quer que ela passe por um processo assim, mas
o destino é dela, né? O livre-arbítrio é dela. E você pode expressar o seu amor, você pode expressar a sua preocupação, você pode expressar a importância que a pessoa tem para você, mas a partir daí soltá-la ao seu próprio destino. Porque a gente não sabe o que esse destino está cumprindo também para o crescimento e evolução da alma dela. Nós não temos todas as informações, né? Aí nós acreditamos que o bom para alguém é um certo caminho, mas como é que dá para saber? Às vezes a alma da pessoa precisa de uma experiência difícil para evoluir em alguma coisa, né? Entendeu? O que você pode fazer para ajudar é arrumar a sua vida. Você ter saúde, você ter paz, amor, prosperidade, você corrigir a sua vida e você amar a vida, você viver todas as coisas boas da vida, você brilhar para que por meio do seu exemplo você mostre para as pessoas, para os seus familiares o quanto a vida pode ser boa. E só assim que você consegue influenciar, com a sua consciência de solução, né? Com a sua consciência de solução em relação a esses problemas nas áreas da vida. E quem tiver aberto vai ser iluminado por essa luz sua. Entendeu? Esse que é o caminho, né? Então tomem cuidado com esse amor cego. Outro ponto que acontece aqui, que ele fala nesse capítulo, é que muitas pessoas ficam doentes por causa da sua recusa de tomar os seus pais como eles são. Olha o que ele fala aqui, ó. Uma outra postura que leva a doenças graves é a recusa da criança, mesmo a criança dentro do adulto ali, em tomar amorosamente seus pais e honrá-los como seus pais, da forma como eles são, com o lado positivo e o lado negativo. Há doentes com câncer, por exemplo, que preferem morrer a se curvar diante da sua mãe ou do seu pai. Honrar os pais significa tomá-los e amá-los como eles são. E honrar a vida significa tomá-la e amá-la como ela é, com o início e o fim, saúde, doença, inocência e culpa. Pois é, orgulho é uma das... orgulho é o pior câncer que existe numa família. Se tem um grande inimigo da família é o orgulho. Bem complicado, né? Muitas pessoas já querem perdoar, já querem liberar mágoa, já querem liberar raiva, já passou a situação, mas não fazem por orgulho. Não fazem por dificuldade de reconhecer que precisa daquela pessoa, que aquela pessoa é importante, dificuldade de reconhecer o seu lado também na questão, os seus equívocos, e por orgulho acabam ficando doentes também, porque todo esse processo de orgulho sustenta cargas emocionais negativas, sustenta conflitos, e isso deixa a gente doente, tá? Se tem uma emoção que está correlacionada com a família, se tem uma emoção
que está relacionado com doenças na família e que eu oriento vocês a todo custo. Nenhum esforço é pouco para limpar essa emoção de você, se você quer viver saúde e prosperidade. É a emoção de mágoa. Mágoa é uma das emoções mais nocivas para a saúde que existe, okay? Muito nociva. E é uma emoção que gruda no longo prazo. É uma má água que fica circulando em você e deixa doente. Cuidado. Faça terapia, hipnose para liberar, regressão para liberar na origem, ou constelação, ou sei lá, psicanálise, seja o que for, mas limpa isso. Uma das emoções mais cancerígenas que existe. Por exemplo, mulherada aí, câncer de mama, tem muito a ver com mágoa. Cuidado, hein? Cuidado. Limpa isso urgentemente, ó. Fica presa nessa região aqui, ó, que tem a ver com o sistema imunológico, tem a ver, ó, com a mama aqui, ó. Essa má água aloja na mama, dá problema, hein? Então, para de procrastinar perdão, resolução de conflitos, porque depois o processo de purificação pode ser pela via da dor, né? Via do sofrimento, ok? E já falando sobre questões de doenças femininas, amanhã no Instagram do Instituto vai ter uma live sobre isso, sobre saúde feminina, às 11h15 da manhã. Então, convido vocês lá para a gente continuar essa nossa conversa de hoje no Instagram do Instituto amanhã. Aí, se vocês têm alguma questão de saúde, separa, traz amanhã que eu vou explicar problemas de saúde específico para orientar vocês as causas psicossomáticas, melhores vias de tratamento. E aí a gente continua amanhã. Traz essa questão da tireoide lá amanhã, Sandra, que eu explico, tá? Que eu vou explicar amanhã para vocês problemas de saúde específico. 11h15 da manhã no Instagram do Instituto. Vamos conversar sobre problemas de saúde feminina. Eu continuo explicando nessa parte psicossomática, seja emocional, sistêmica, espiritual, alinhados aí com questões de saúde feminina. Então amanhã 11h15 no Instagram do Instituto. Tá bom, pessoal? Então esse foi o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e nos vemos amanhã no Instagram do Instituto, ok? Para quem tiver dúvida aí sobre nossos cursos, formações e atendimentos terapêuticos, chama no direct que eu explico em mais detalhes para vocês, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus. Até amanhã.